Bom dia para você que está nos acompanhando aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Está começando agora o seu programa matinal Tudo Mais. Estaremos juntinhos nesta manhã, aprendendo muita coisa boa, compartilhando muita experiência também. Você sabe, né, que esse espaço é um espaço para você interagir também, para você deixar sua mensagem, o seu recado. E claro, começamos como o quê? Com o nosso bom dia, né? Me conte de onde você está nos assistindo. Me fale como foi o seu fim de semana, né? Vamos interagir, vamos participar. Logo mais, eu vou conversar com você aqui. Então, mande sua mensagem. E para a gente começar nesta manhã, eu inicio com a nossa frase. Não deixe que a dúvida ou pecado ou qualquer outra coisa o afaste de Cristo. Essa frase é de Billy Graham. Então, assim, não deixa, tem muita coisa aí que quer tirar o foco, tem muita coisa que quer nos desviar, nos tirar a atenção, nos entristecer, né? Ou mesmo o próprio pecado, nos abater, mas isso não pode nos tirar do foco, não pode nos tirar de Cristo. Olhar para Ele, ali em oração, em clamor mesmo, tem hora que é no clamor que a gente pede, né? Socorro, Senhor, não aguento, eu não tenho mais forças, né? Mas se mantenha firme em Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos conduz, é Ele que nos fortalece, gente. Então, um ótimo dia. Agora a gente pode começar depois dessa frase, né? E agora, claro, para a gente iniciar, já estou vendo aqui as mensagens, a Kátia Furtado já mandando um bom dia e alguns corações aqui. A Josi Navas também, aqui dando bom dia. A Jaque também, a Cleude Rocha, bom dia, Tainá e toda a equipe do Tudo Mais. Deus nos abençoe. Diretamente de Camaquã, Bahia, lá da Igreja Presbiteriana de Léo Ventura. Muito bom, vão mandando suas mensagens aqui para a gente interagir. E agora, nós estamos aqui com a Patrícia Anderson, ela que é fisioterapeuta, e ela vai nos dar uma dica muito boa. Você sofre com dor no ciático? Você tem essas dores? Não são fáceis, né? Uma dor aguda, vai de fora a fora, né? Então, se você passa por isso, preste atenção, porque ela está dando vários exercícios, várias dicas para essa dor amenizar, viu? Então, se liga aí, hein? Tá sentindo dor no ciático? Então fica comigo aqui no Saúde Minuto que eu vou te ensinar hoje algumas dicas de como você pode melhorar essa dor agora. E se você está interessado em realmente tratar esse problema, não para ficar pulando aí de dica em dica para melhorar essa dor, mas realmente para evitar que você tenha novas crises, fala comigo que eu posso te ajudar também. Eu já ensinei aqui no canal como que você pode fazer uma mobilização neural para ajudar a deslizar melhor o seu nervo ciático ao longo aí do trajeto que ele percorre, né? Saindo lá da sua coluna até a pontinha do seu pé. E esse exercício em si, ele já é ótimo, ele já ajuda muito para aliviar os quadros de dores quando ele está inflamado ou então com algum tipo de compressão, pois as mobilizações neurais permitem que esse nervo deslize aí dentro desse canal dele. Mas hoje eu vou te dar 3 dicas diferentes, tanto para aliviar a dor ao longo aí do seu dia a dia, como também para você dormir melhor. Se você é daquela pessoa que sente a dor incomodando quando vai deitar, fica ligado nessa dica. Mas como eu falei, essas são apenas algumas coisas pontuais que você pode fazer quando você estiver com a dor. Elas não são nenhum tipo de tratamento. O tratamento vai envolver identificar aonde que está a origem do problema e trabalhar exatamente aonde precisa ser trabalhado, seja na sua coluna, com uma hérnia de disco, algum tipo de compressão no seu nervo, seja nos seus glúteos, aí, o seu músculo piriforme talvez, nas suas pernas, algum problema com inchaço ou tudo mais. Então você precisa trabalhar de uma forma diferente se você quer evitar que essas crises apareçam novamente. Essas dicas de hoje, elas vão te ajudar com certeza, mas elas não vão evitar que você tenha uma próxima crise. Então,
vamos trabalhar para prevenir com o tratamento. Mas se você está com dor agora, você quer resolver essa dor, né? Então, para isso, você tem que vir aqui embaixo, se inscrever no canal do Saúde em Minuto e clicar no sininho para receber as notificações quando mais vídeos como esse forem postados. Vamos lá, então? O primeiro exercício é um alongamento que já é bem conhecido, na verdade, mas se você nunca fez, vale a pena experimentar, porque pode ser que ele te alivie e muito essa dor que você sente, esse formigamento, essa sensação aí na sua perna. Ele é um alongamento para a região glútea, o músculo piriforme. Então ele pode te ajudar descomprimindo aí esse nervo, se essa for a origem do seu problema. Para isso, você vai deitar, barriga para cima. Você vai então elevar as suas pernas do chão, joelhos flexionados e vai cruzar uma perna em cima da outra. Da mesma forma como você cruza sua perna quando você está sentado na cadeira, tá? Apoiando aqui o tornozelo em cima do joelho oposto. Você vai então segurar aqui por entre as suas pernas e puxar esse joelho em direção à sua barriga, ao seu peito. Você vai então sentir alongar essa região aqui posterior, nessa parte aqui mesmo dos seus glúteos, dessa perna que está com o joelho para fora, ok? Você vai segurar nessa posição aqui pelo menos uns 30 segundos e depois você vai trocar de perna, tá? Mesmo que você esteja sentindo apenas em um lado, em apenas uma das pernas, vale a pena fazer os dois lados para manter sempre em equilíbrio. Então, cruzou a perna, passou a mão aqui por baixo e puxa em direção ao peito, sentindo o alongamento lá na região glútea. Se o seu problema tem origem ali na região das vértebras, como por exemplo uma hérnia de disco, uma dica é deitar de barriga para baixo com o apoio dos travesseiros. Você vai colocar ele aqui na região mais ou menos da sua barriga, entre a sua pelve, e você vai deitar aqui, tá? Ó. Posiciona e deita. Você pode posicionar as suas mãos aqui embaixo da sua cabeça e permanecer nessa posição aqui por aproximadamente 1 minuto, 5 minutos, 10, o quanto você achar que está confortável, a menos que você esteja sentindo dor, é lógico, nessa posição. Aí é melhor não forçar, não faça. Experimente alguma das outras dicas. Os travesseiros também serão seus aliados na hora de dormir, principalmente se você dorme de lado ou de barriga para cima. Eu não recomendo que você durma de barriga para baixo, porque você vai ficar muito tempo nessa posição e isso pode acabar ocasionando algumas dores, mas caso o faça, lembre-se de manter os travesseiros nessa região da posição anterior. Para quem dorme de barriga para cima, você vai posicionar os seus travesseiros nessa região embaixo das suas pernas, das suas panturrilhas. Você quer manter os seus joelhos flexionados. Lembre-se aqui de não utilizar um travesseiro muito alto para não elevar o pescoço, ok? Aqui vocês estão observando, os meus joelhos mantêm-se flexionados, mas eu não estou fazendo força para manter eles assim. Então a minha coluna lombar está relaxada. Se você quiser, você pode colocar até mais travesseiros e manter a perna numa posição mais alta aqui. Isso aí não tem problema, isso aí vai de como você se sentir mais confortável. Se você dorme de lado, uma sugestão é, por exemplo, você está sentindo a dor, o desconforto nessa perna esquerda. Então você vai virar para o lado direito, você vai manter a perna que está sentindo a dor sempre para cima. Então você vai apoiar os seus pés em cima do travesseiro, deixando os joelhos na cama. Vai ficar mais ou menos assim. Me deu de lado aqui. Deitou e deixa os pés apoiados em cima do travesseiro com os joelhos para baixo. Aqui também eu recomendo que você coloque pelo menos mais um travesseiro para deixar os pés um pouco mais elevados. Nessa posição você ajuda a criar mais espaço entre os seus discos aqui, entre as suas vértebras.
E isso pode te aliviar, pode reduzir essa dor que você está sentindo nesse momento. Você está com dor agora? Então me conta aqui embaixo nos comentários quais dessas dicas você vai experimentar primeiro. Muito obrigada por assistir e até mais! E você pode continuar acompanhando todas essas dicas lá no canal também da Patrícia Anderson, no Saúde Minuto, no YouTube. Ela disponibilizou para a gente esse conteúdo e a gente compartilha com vocês aqui, mas você também pode acompanhá-la lá no canal dela, né, e trocar ideias e acompanhar todas as demais dicas que nós já compartilhamos com vocês aqui. E agora, tem um recadinho para vocês, gente. É do nosso parceiro Finger Móveis Morumbi. Você que está planejando redecorar sua casa, quer trocar todos os móveis, quer ter uma cara nova, gente, pode contar com a Finger Móveis. Eles que são especialistas em móveis planejados. Eu convido você a conhecer um pouquinho mais dessa empresa. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Quer se surpreender mesmo? Então acesse aqui, ó, todos esses dados aqui da sua telinha, hein? Site fingermorumbi.com.br, Instagram, @fingermorumbi, WhatsApp tem também, gente, 11, que é aqui em São Paulo, 99018-7891. Pensou em imóveis planejados? Pensou em Finger Morumbi? E agora a gente continua com o nosso querido, ele é produtor do Notícias do Bem, Henrique Torres, e ele traz uma explicação, essa aula, essa dinâmica dele, contando tudo sobre a Copa do Mundo. E nós estamos indo agora para a terceira parte. Pela 9ª vez, o Brasil disputava mais uma Copa do Mundo. Classificado em primeiro nas eliminatórias, o grupo do Brasil era composto pela atual campeã Inglaterra, Romênia e a tão conhecida Tchecoslováquia. Naquela edição, o Brasil possuía um esquadrão, o chamado Time de 70, eleito pela revista World Soccer a melhor seleção de todos os tempos. Jogadores como Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson, Jairzinho compunham aquele time. Para a gente falar de 70, é importante a gente voltar até 66. Porque 66, o Brasil vem numa crescente, numa geração vitoriosa, e aí a imprensa, né, os brasileiros começam a achar que o Brasil vai vencer tudo, né? Porque era uma geração fantástica, Pelé, Garrincha, e não entendendo que aquela geração poderia envelhecer. E foi o que aconteceu em 66. Foi um time envelhecido, a preparação foi, que a gente pode dizer, muito bagunçada, digamos assim. Você teve vários jogadores convocados, né? E aquilo, os treinadores não conseguiram montar uma base. Quando chega o momento para preparar para 70, obviamente que a gente está diante de uma ditadura militar, e isso é importante naquele momento também dizer, que tem uma interferência direta do regime, né, para poder usar a imagem da seleção brasileira para... se o Brasil estivesse bem, eles usariam a imagem para dizer que o país estava bem. Se a seleção brasileira de futebol estava bem, o país estava bem. E aí o Aimoré Moreira, que era o treinador, sai, eles convidam o João Saldanha, que era do Partido Comunista Brasileiro, para surpresa de todo mundo, porque ele era um crítico da seleção, do regime militar. E aí o João Saldanha, ele monta essa base que ficou conhecida como as Feras do Saldanha. Eles vão para as eliminatórias, ganham tudo, futebol vistoso, para frente, brilhante. Só que o João Saldanha era muito polêmico.
Então ele começou a se envolver com muitas polêmicas pela imprensa, com a própria ditadura, enfim, com o Pelé, inclusive, né? E aí ele acaba sendo demitido poucos dias da Copa, se não me engano, 75 dias antes que o Zagallo assume. Aí eles convidam o Zagallo, que era bicampeão como jogador, estava começando a carreira ainda de técnico. O Zagallo assume e aí dá continuidade a esse trabalho do Saldanha, mas ele também tem uma importância porque ele faz algumas mudanças na equipe, que algumas pessoas tiram a importância do Zagallo desse processo, mas não, ele também tem o dedo, digamos assim, nessa equipe vitoriosa. Na fase de grupos, diferente das outras edições, o Brasil venceu todos os jogos, mas não foi tão fácil assim. Na primeira partida contra os tchecoslovacos, o Brasil saiu atrás e teve que virar o placar. Este jogo ficou marcado por um lance que ficaria conhecido como o gol que o Pelé não fez, o famoso chute do meio de campo. Trocam bem a bola os jogadores tchecos. A sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E quase. A seleção ainda venceria as duas outras partidas restantes e se classificaria para as quartas de final contra o Peru. Passando fácil pelos peruanos, o Brasil enfrentaria o Uruguai, equipe na qual havia perdido em 1950, aqui mesmo no Brasil. Mas de virada, o Brasil venceu e foi à final mais uma vez, contra a Itália. Abriu, esse é Tostão, levantou a cabeça, devolveu pro Clodoaldo! Enfia, Jairzinho apostou corrida, matou, se ficou, Jair bateu! Gol do Brasil! Acompanha o Binha, Pelé segura, ajeita, rola, Riva! No Estádio Azteca, no dia 21 de junho, mais de 107 mil pessoas estavam presentes para acompanhar o grande evento. Detalhe para essa final é a transmissão, onde pela primeira vez na história, a televisão transmitiu uma partida de futebol em cores. E na partida, o Brasil venceu os italianos por 4-1, com o último gol do capitão, Carlos Alberto Torres. Num passe de Pelé, uma pancada do lateral direito estufou as redes. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2, é o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos, atirou, gol! E aí nessa final, eu acho que é o ápice do futebol brasileiro. Se você for analisar e ver esse jogo, é uma equipe com grandes nomes, é o último grande jogo, é o último jogo do Pelé numa Copa do Mundo, Jairzinho, Tostão, Rivelino, eles praticamente assim, aquilo ali é o que se a gente tivesse como colocar, inventar uma obra de arte do futebol brasileiro. Se fosse um quadro, esse quadro seria a pintura dos 4-1 sobre a Itália. Após esse jogo, o Brasil se sagrou a primeira seleção tricampeã mundial de futebol. Por esse feito, o país ganhou a posse definitiva da taça Jules Rimet, como estipulado pelas regras da FIFA. Zagallo se tornou a primeira pessoa campeã como jogador e técnico. E Pelé era o primeiro atleta e único, até os dias de hoje, a vencer 3 edições do torneio. Tá muito legal, né? Você gosta de futebol? Você gosta de história? Então, se você gosta dos dois, esse é o momento, né? Nós temos ainda mais 2 edições, então nós vamos passar
ainda, né, nas próximas semanas. E você vai acompanhar esse material completo preparado aí pelo nosso querido Henrique Torres. Obrigada, Henrique, parabéns pela produção. E agora, quem está aqui? Luísa Carniel. Ela está aqui com uma gíria nova aí, para a gente aprender um pouco mais sobre tudo das gírias. E aí, Luísa, qual é a de hoje? Oiê, eu sou a Luísa Carniel e hoje a gente vai ficar por dentro das gírias. Bom, a expressão que eu trouxe hoje é jantar ou jantou. Bom, essa palavra você com certeza conhece, Tainá, mas na internet ela tem outro significado e eu quero que você adivinhe qual é. Vou te dar um tempinho aí para você adivinhar. Gente, o jantar é jantar, é uma refeição, né? Você almoça, você toma café e você janta, né? E aí, quando você janta, você fica satisfeito, você comeu bem. Então, mas na internet, o que seria o jantar? O jantar é quando você lacra alguém, não sei, olha eu com outra gíria já, né? Essa ela já falou também. Mas é quando você tem eu não sei como dizer, gente, mas quando você manda muito bem em alguma resposta, e aí você fica satisfeita? Será que é isso? E aí, Luísa, o que é jantar na internet? Olha, essa expressão jantar, jantou, se refere a quando uma pessoa vence na argumentação numa discussão. E aí, Tainá, você já jantou na argumentação alguma vez? E você aí de casa sabia desse significado? Eu quero que você coloque aqui nos comentários pra gente interagir. A gíria de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau! Muito bom, hein? Olha, gostei. E aí, você já jantou alguém aí na argumentação? Ó, e não é baixar, não, viu? Não é ofender o outro, não. É ter bons argumentos. Mandou bem, Lu? Gostei. E agora, né, você mandou mensagem para mim, dizendo de onde está falando, né? E eu continuo aqui acompanhando. O Davi JB, ele está nos assistindo diretamente de Belo Horizonte. A Cleude Rocha está pedindo parabéns para a sobrinha Esther. Esther, que Deus abençoe muito a sua vida, te cubra de bênçãos, viu? Que Deus continue aí cuidando dos seus caminhos, do seu crescimento físico e espiritual também, tá? Que Deus te abençoe. E o Ronildo também está aqui participando, dando bom dia. A Shirley, o Valdemar também. E deixa eu ver, o Davi aqui disse que já gostou das dicas lá para as dores do ciático, tá? Ele já seguia o exemplo 2 lá, né? A Rosineide também, bom dia, Deus abençoe esse programa. E aqui, olha, e farmando, é isso? O 031 aqui, ó, jantar é fazer o penta e sair farmando aqui, ele tá rindo. Vamos aguardar, esse ano é ano de emoções também, né? Tem a Valdalina aqui também, pedindo para que Deus abençoe essa programação e dizendo o quanto esse programa também tem abençoado a vida dela. E o Eliezer Carvalho nos assistindo no Rio Claro, acompanhando todo a IPPTV aqui, ó. A Elaine também está aqui nos acompanhando, o Hugo, a Amália, querida Amália, a Márcia e a Tassiane, lá de Fortaleza do Ceará, né, de Curió. Muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Olha que coisa boa. A Márcia está perguntando se tem uma programação infantil aqui na IPPTV. E nós temos o Pinheirinhos, é um programa infantil com questões bíblicas, com fantoche, uma programação muito, muito especial. Então, todos os dias, 8 da manhã, você tem essa programação aqui na IPPTV. E, claro, você de manhã não dá? À tarde, 5h30, você também tem essa programação. E vem coisa nova aí, vem novidades, muito em breve. Então, fique ligadinha na nossa IPPTV, gente, essa TV missionária. E agora, chegou o momento do nosso Perguntados. Perguntinha na tela. Por quantas moedas Judas entregou Jesus? Você sabe? Opção A, 30 moedas de ouro. B, 30 moedas de prata. Ou C, 100 denários. Estou aguardando a sua participação. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já com o pastor Franklin Ferreira. Ele que é teólogo, escritor. Gente, nós vamos falar hoje sobre o cristianismo e governo. Então não saia daí.
Somente pela Graça, de Charles Spurgeon, é o mais novo lançamento da editora Ezion. É muito comum encontrarmos crentes que amam a Cristo mesmo sem ter a clareza da salvação pela graça. Com isso, eles também não conseguem compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Neste livro, Spurgeon mostra que tudo o que precisamos fazer é apresentar o Evangelho de forma clara e acessível, e o poder de Deus fará seu trabalho na salvação do indivíduo. Em Somente pela Graça, ele apresenta o plano da salvação de modo simples, sem deixar de abordar com profundidade aspectos essenciais, como a queda da nossa capacidade de sermos salvos por meios próprios, a salvação pela graça por meio da fé que conduz ao arrependimento, a regeneração operada em nós pelo Espírito Santo, a justificação que vem pela fé somente em Cristo, a nossa libertação pela cruz das garras do pecado e a preservação divina que nos capacita a perseverar até o fim. Visite a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse agora mesmo o site www.editorezion.com.br e adquira o livro Somente pela Graça. Ezion, a sua editora missionária. Assim diz o Senhor: lembro de ti, da tua fidelidade na juventude, do teu amor como noiva, de como me seguiste no deserto. Jeremias 2:2. IPP TV, a sua web TV missionária. Estamos de volta e que bom que você continua aqui ligadinho acompanhando a nossa programação. Eu já fiquei de olho aqui no chat e, tô gostando. Vocês já estão participando, já deixando a resposta do nosso perguntado de hoje. Então, tô de olho aqui, hein? Mas agora nós vamos ter uma dica rapidinha aí com o Luciano Neto, de um dos nossos parceiros também aqui da IPP TV, a Qualivinil Tintas. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico. A Qualivinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore. Use Qualivinil. Gente, viu? Você que estava aí buscando alguém aí para poder mudar a cor do seu ambiente, já sabe, hein? Acesse o site qualivinil.com.br. Parceiros aqui da IPP TV, aqui da IPP. Então, pode contar que uma tinta de qualidade, gente. E agora, nós vamos ver um trechinho mesmo, com o tema Amor e Ódio, do reverendo Arival Dias Casimiro. Esse programa foi ao ar e nós vamos ver um pedacinho aí para ficar com aquele gostinho de querer assistir o vídeo completo. E Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo já está vencido. O sistema mundano já está vencido. Aguarda. Agora, vamos entender o argumento de Jesus. Não é argumento meu, tá? Vamos para o texto. Por que o mundo odeia a igreja? Por que o mundo odeia o povo de Deus? Então preste atenção. Se nós como igreja nós devemos amar uns aos outros, é mandamento de Deus. E o amor nos identifica como pessoas ligadas a Deus. Em segundo lugar, Jesus está abrindo a nossa mente, esclarecendo a nossa mente, dizendo: olha, agora vocês também não se iludam. Porque o mundo vai odiar sempre a igreja. Ele vai colocar alguns argumentos. Qual é o primeiro argumento? Versículo 18, o que ele diz aí? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou
a mim. O primeiro argumento de Jesus aqui é o seguinte: pelo fato de nós estarmos ligados a Jesus espiritualmente, nós seremos perseguidos, nós seremos odiados. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. Se estamos em Cristo, nenhuma condenação há para nós. Se estamos em Cristo, essa ligação, essa união vital, nos coloca à exposição do ódio do mundo. Muito bem, gostou? Quer assistir completinho essa pregação? Ela foi ao ar no dia 30 de agosto de 2021. O tema é Amor e Ódio, Reverendo Arival Dias Casimiro, IPP-TV. Você pode assistir na IPP-TV ou também no nosso canal do YouTube, IPP Play. Gostou, né? Vale a pena, vale muito a pena. E agora chegou o momento da resposta do nosso Perguntados de hoje. Perguntinha na tela. Por quantas moedas Judas entregou Jesus? 30 moedas de ouro? 30 moedas de prata ou 100 denários? E tivemos participações, né? A Delva colocou 30 moedas de prata, a Cleude 30 moedas de prata, a Laís também 30 de prata, o 031 também. A Delva colocou, essa eu sabia, olha só que legal. Deixa eu ver aqui, tem mais participações, gente. A Marinalva também, a Rosineide também, todos colocaram. E a Isildinha, 30 moedas de prata. E aí, gente? Qual é a resposta certa, hein? Será que acertaram? Respostinha na tela, 30 moedas de prata, isso mesmo, gente. Referência bíblica está lá em Mateus, capítulo 26, nos versículos 14 e 15. Você pode já salvar, deixa salva aí e faça essa leitura, fica essa dica para vocês hoje, hein? Você já sabe, né? É uma perguntinha simples, tranquila, só mesmo para ter a sua interação e, claro, para despertar a atenção de temas que às vezes a gente fala, isso aí eu já tá tranquilo, mas às vezes é bom voltar, ler, refletir, né? Meditar, a gente recordar de fatos importantes mesmo. E agora nós vamos para um rápido intervalo, bem rapidinho, e nós já vamos voltar, mas já mesmo, para falarmos sobre cristianismo e governo com o pastor Franklin Ferreira. Então não saia daí, fique ligadinho. Toda quinta-feira às 9h30 da noite, o reverendo Nilson Júnior traz para você as lições da sã doutrina. É tempo de crescer em conhecimento de Deus. Aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas. Horário alternativo aos domingos às 10 da noite. Sã doutrina, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta às 8 da manhã, a criançada tem espaço na IPP TV. Diversão, histórias e muitas lições para os nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, às 7 horas, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Horário alternativo de segunda a sexta, às 5h30 da tarde. Pinheirinhos TV, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta aqui no Tudo Mais. Falei que era rápido, né? Foi rápido mesmo. E que bom que você continua aqui ligadinho, acompanhando a nossa programação. E agora chegou o momento. Esse ano é um ano eleitoral. E nós tivemos muitas participações de pessoas falando sobre política, alguns voltando nas histórias lá no passado, outros começaram a se envolver agora. Então, assim, nós percebemos que houve muito entendimento, houve muitas dúvidas. E a questão é, gente, até que ponto as pessoas compreenderam a relação do cristianismo e governo? Afinal,
política e religião se misturam ou não, e até onde nós cristãos devemos realmente compreender para participar. Quem vai participar agora, trazendo esse tema para a gente, essa reflexão, é o pastor, teólogo, autor, professor, diretor-geral do seminário Martin Bucer, consultor de edições Vida Nova, Franklin Ferreira, está aqui com a gente no Tudo Mais. Seja muito bem-vindo, muito bom ter a sua participação aqui com a gente. Na verdade, é uma alegria e que possamos, né, ter esse momento precioso aí, com alguns entendimentos, que Deus nos conduza nesse bate-papo. Muito bem-vindo. Agradeço o convite, Tainá. É uma honra estar aqui com a audiência do Tudo Mais, da IPP-TV, que temos um tempo bem abençoado aqui, um bom bate-papo sobre essa temática cristianismo e governo. Muito bom. Claro, a inspiração do tema veio do curso, né, e do livro que o senhor já lançou e o curso, né, que o senhor ofereceu para nós. E muito bom, por sinal, assim, eu tenho que comentar aqui, muito esclarecedor mesmo. E a primeira questão eu acho que para a gente começar, né, explica para a gente como que deve ser o entendimento cristão sobre política, né? De que forma o cristão deve entender e interpretar a realidade política, né? Quais devem ser os princípios que devemos levar em consideração quando nós buscamos entender ou nos envolver nesse tema, pastor? Tainá, obrigado pela pergunta. É uma pergunta importante aí. Eu diria, assim, que tudo começa, na verdade, com Sagrada Escritura. Muitos cristãos, sobretudo evangélicos, acham que a Bíblia só fala de céu, de vida eterna, e não tem o que falar sobre a nossa postura na cidade dos homens. Então, e além disso, né, tem muitos cristãos que acham que é uma ruptura radical entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, a ideia aqui é que o Novo Testamento fala do céu, da vida eterna, e tudo que o Antigo Testamento fala sobre a relação com a cidade dos homens não dirige a gente aqui, não tem nenhuma relevância para o tempo presente. É um grande engano, né? E nós estamos aqui numa TV presbiteriana, então a gente sempre tem que lembrar aqui que a Sagrada Escritura é um livro único, e que é um livro em que as suas duas grandes metades, quer dizer, não é nem metade, né? 2/3 da Bíblia é o Antigo Testamento, né? Há uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso é um valor importante para a família reformada, para aqueles que são herdeiros da reforma de João Calvino. Então, a ideia que a gente tem que frisar para os cristãos é que a Bíblia tem muito a dizer sobre política no Antigo e no Novo Testamento. E o que o Antigo Testamento ensina sobre política também tem validade no Novo Testamento. Jesus não vem ensinar uma ruptura com o que foi dito ao povo de Deus na Antiga Aliança. Antes, Jesus vem nos dar uma nova aliança no sentido de completar e dar um sabor de novidade ao que foi ensinado nas alianças com Abraão, com Moisés, com Davi, né, com a perspectiva de nova aliança dada em Jeremias, em Ezequiel, né, para lembrar 2 grandes profetas do Antigo Testamento. Então, para nós cristãos, nós precisamos ser lembrados no púlpito, na escola dominical, nas aulas de catequese, que a Bíblia tem muito a ensinar sobre política. O Antigo Testamento já tem várias lições sobre o político ideal, o governante ideal, né? Quando Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, fala que nós devemos honrar o rei, né? Ele está escrevendo ali para um contexto imperial, o que é até surpreendente, né? Pedro escrevendo para a capital, para uma igreja na capital romana, e ele menciona que a gente deve honrar o rei. Pedro ali, ele tem em mente o rei ideal do Antigo Testamento, que era aquele que era como Davi, né?
que seguia nas pisadas de Davi. Então, o Antigo e o Novo Testamento tem a ensinar bastante para a gente sobre quem é o governante ideal, como deve ser a nossa relação com o governante ideal, quais são as nossas responsabilidades diante do Estado. Do outro lado, Antigo e Novo Testamento também lembram que o crente não oferece uma postura acrítica ao Estado. Importa, algumas vezes, obedecer antes a Deus do que ao governante, ao Estado. Então, a Bíblia, tanto o Antigo e o Novo Testamento, lembram que quando o Estado e o governante se tornam iníquos, o cristão é chamado a desobediência, o que é surpreendente para muitos. Do outro lado, para aqueles criados aí num ambiente mais dispensacional, que entende que quando o mundo tiver uma situação muito ruim, aí Cristo vai voltar, então esse geralmente tem uma postura aí de pouco ou nenhum envolvimento com política, com Estado. A gente tem que lembrar esses que a Bíblia lembra que por amor ao nosso vizinho, a gente deve buscar eleger bons governantes, a cobrar desses governantes a lealdade à lei civil, a lei que Deus gravou no coração dos homens. Então, a gente não aqui não é entregue a nosso próprio discernimento, nossos próprios sonhos. A Bíblia tem muito a ensinar para a gente no campo da relação entre a fé e a política. A gente pode lembrar aqui, né, do livro de Esther. É um livro onde o nome de Deus não é citado única vez, vocábulos importantes como aliança, como lei, como profeta, como circuncisão, até oração não são citadas, né? Mas é um livro que se passa todo dentro do palácio. A gente tem ali uma lupa colocada sobre o povo de Deus em risco e o que ocorre dentro do palácio como determinante da vida ou morte do povo de Deus espalhado pelo Império Persa. E nós temos ali uma rainha usando uma linguagem não religiosa para convencer seu marido, que é ímpio, que não é da fé, que não é membro do povo da aliança, a agir para salvar esse povo da aliança. Então o livro de Esther lembra também que aqueles que estão no ambiente público, né, que são da fé e estão no ambiente público, eles devem buscar uma linguagem que seja comum a crentes e descrentes para convencer os descrentes dos valores das pautas da fé. Então, nós cristãos temos a Bíblia, a palavra de Deus, uma obra inspirada pelo Espírito Divino, que guia a igreja e guia também os crentes sobre como eles devem se portar no ambiente público. Nossa, muito, muito legal. E a gente vê como que é desde o começo, né? Essa interação mesmo, essa participação, e o quanto é fundamental. Mas aí, até que ponto a gente pode perceber que houve esse entendimento, né, do cristianismo e governo, assim? Como é que a gente percebe isso, pastor? Então, Tainá, é uma boa pergunta, porque assim, desde que os evangélicos chegaram no Brasil, o que privilegiou-se foi uma visão basicamente salvacionista, até mesmo na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Como, assim, já estou há muito tempo nesse jogo, então eu ouvia, por exemplo, de colegas presbiterianos final da década de 80, começo da década de 90, no seminário nós somos calvinistas, na igreja a gente é arminiano. O que queria dizer com isso? Que o modelo que nós tínhamos, nós reformados, era o modelo de fazer apelo e a pessoa vir à frente e a gente dizer para aquele que veio à frente, uma vez salvo, salvo para sempre. E acabou. Essa era toda a mensagem que nós tínhamos nos nossos púlpitos, né? Uma mensagem basicamente salvacionista. Quando, na verdade, a mensagem bíblica é muito mais vasta e muito mais robusta do que essa simplificação. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia fala de criação, fala da queda, fala de Israel, fala da redenção que o Salvador Jesus traz para a gente, e fala da renovação e restauração de todas as coisas,
quando o nosso Salvador voltar em glória. Entre redenção e restauração, há uma mensagem muito mais vasta do que a mera salvação, a mera decisão para a salvação. Entre redenção e restauração, nós somos chamados a trabalhar para um mundo melhor, a partir do nosso chamado pessoal. Então, a ideia que a Bíblia transmite é que pastores fiéis devem trazer todo o conselho de Deus para a igreja, de tal forma que os membros da igreja sejam envolvidos na redenção da criação, em ser de fato sal e luz. Mas durante muito tempo no Brasil, essa mensagem robusta, que é a mensagem dos reformadores, de Calvino sobretudo, ela não foi ensinada em nossas igrejas. Então, o que nós tínhamos no passado, sobretudo até década passada, né, era a prevalência de uma noção de que, olha, o crente tem que se preparar para a vida eterna, quanto pior o mundo, melhor, porque quanto pior o mundo, mais rápido Cristo vai voltar. Aí sabe o que acontecia, Tainá? Quando o fiel ia ler Romanos 13, ele aplicava Romanos 13 até mesmo a um governo ditatorial. Olha, o crente, à luz de Romanos 13, ele não pode criticar um governo totalitário ou autoritário. Ele tem que ficar quieto, porque mesmo um governo autoritário ou totalitário é aprovado por Deus. Mas olha, eu peço até para os nossos ouvintes aqui do Tudo Mais lerem depois Romanos 13, 1 até o verso 7, o texto todo, e eu convido o leitor a ler o texto com critério. O texto, de fato, começa dizendo que toda autoridade é ordenada por Deus. Isso é um ponto. Mas qual é a autoridade que é ordenada por Deus? Se você continuar lendo a passagem, você vai notar que a autoridade ordenada por Deus é aquela que age para punir o malfeitor. Essa autoridade tem o poder da espada para punir o malfeitor. Mas a autoridade ordenada por Deus também premia o cidadão que faz o bem. Protege o cidadão que faz o bem. E aí Paulo, a tradução em português fala 2 vezes que a autoridade ordenada por Deus é ministra do bom cidadão. No grego, a palavra empregada ali é uma palavra que nós cristãos conhecemos bem. A autoridade ordenada por Deus é diácona, é diaconisa daquele que faz o bem. Em outras palavras, a autoridade ordenada por Deus é a autoridade que serve, olha que interessante, serve o cidadão que pratica coisas boas, que faz coisas boas. No nosso contexto aqui atual, né, é o cidadão que vive nos limites dos justos princípios da Constituição, né, que refletem, em alguma medida, a lei de Deus dada no Sinai. Então, quando a gente pensa em Romanos 13, a gente tem que lembrar que Paulo está oferecendo para a gente ali a noção ou a visão de um governante ideal. Então, o governante ideal é a autoridade ordenada por Deus, e a prova de que essa autoridade ordenada por Deus é que esse governante ideal pune quem faz o mal e protege e premia quem faz o bem e serve como um diácono o cidadão que faz o bem. Em outras palavras, a autoridade ordenada por Deus não está no topo da sociedade, está na base da sociedade. A autoridade ordenada por Deus é um servo do bom cidadão. Mas a leitura bíblica que nós recebemos do passado, minimalista, simplista, impedia a gente de ver essas nuances no texto, esses detalhes do texto, porque a preocupação toda é com o novo céu e nova terra, com vida eterna, e havia a presunção de quanto pior o mundo, mais rápido Cristo voltaria. E a gente não deveria ter preocupação em ser sal e luz do mundo. A situação, Tainá, era tão complicada, tão absurda, né, a depender de como a gente vê, que, por exemplo, eu estou citando aqui o sermão de Jesus no monte, né, as famosas bem-aventuranças. Então, esse modelo chegou ao ponto de dizer que as bem-aventuranças não se aplicavam ao tempo presente, se aplicariam a um suposto milênio
em que Cristo governaria com os seus num ambiente de paz e sem revolta. Mas o texto, o próprio Jesus, o seu sermão, em nenhum momento dá essa indicação. Ele está pregando para uma audiência que o assiste ali diante do Mar da Galileia e para nós. E ali ele está dizendo, olha, nós precisamos ser sal e luz. Ainda sendo sal e luz, nós seremos perseguidos. Mas bem-aventurados, enquanto vocês são sal e luz, estão sendo perseguidos por serem sal e luz. Ele está falando uma mensagem para o tempo presente, para a sua audiência original e para nós hoje. Então, quando a gente pensa nessa compreensão correta da relação entre cristianismo e governo, a gente precisa destacar que só nos últimos anos, pastores reformados, evangélicos, pentecostais, carismáticos, começaram a se despertar para notar o quanto a Bíblia ensina sobre a nossa relação com os poderes constituídos e como esse ensino bíblico pode guiar a gente hoje nesse ambiente até polarizado de disputa que estamos vivendo. Aproveitando até esse finalzinho, né? Como que a gente entende, então, essa tensão que está existindo dentro da igreja e como seria uma forma que a gente encontre esse equilíbrio, pastor? A pergunta também é muito boa e muito relevante, Tainá. Eu penso que nos falta, nós cristãos, um instrumental para entender o choque ideológico que temos no tempo presente. Muitos cristãos estão votando em A ou B por causa das personalidades envolvidas. Mas por trás das personalidades envolvidas no debate político brasileiro, há uma carga conceitual e ideológica pesada. Então, falta a nós cristãos, de forma geral, um entendimento mínimo do que, por exemplo, vem a ser esquerda e direita. A conceituação mais básica de esquerda aqui é que a esquerda ela é estatista, a esquerda é intervencionista, a esquerda entende que o Estado ou partido ele está acima das várias esferas que compõem a sociedade. Então, para o esquerdista, é o Estado que organiza a família, é o Estado que organiza a economia, as relações trabalhistas, o Estado que atua no esporte, atua na arte. O Estado tem uma palavra até para dar para a igreja, para ou cercear ou vir até mesmo a diminuir a liberdade da igreja. Muitos crentes não percebem que a natureza do Estado o coloca acima das várias outras esferas da sociedade. Então, nesse modelo esquerdista, a gente acaba tendo pouca liberdade individual e até econômica. O cidadão, ele começa a esbarrar no Estado constantemente. O Estado começa a dizer ao cidadão como ele pode se organizar, o que ele pode dizer, o que ele não pode dizer. O Estado começa a preconizar políticas econômicas onde o Estado atua diretamente nessas políticas, e aqui tem uma pegadinha, né? Muito jovem aprende na universidade que o debate entre a democracia e o capitalismo. Aí o esquerdista se acha o democrata contra o capitalismo malvado. Na verdade, o choque aqui é entre a esquerda e a democracia, porque a esquerda não é democrática. Na medida que ela entende que é o Estado que tem o poder de reorganizar a sociedade e orientar a sociedade e até mesmo cercear liberdades básicas da sociedade, a gente não tem o Estado democrata. E se o Estado, na visão esquerdista, é que guia também as questões econômicas, o que a gente tem aqui não é esquerda versus capitalismo. A esquerda também é capitalista. O que a esquerda vai preconizar é o chamado capitalismo de Estado, ou, que é vulgarmente conhecido aqui no Brasil, capitalismo de compadrio, onde poucos usufruem o capitalismo e
detém esse poder do capital, enquanto muitos recebem só as migalhas dadas pelo Estado, o que acontece aqui no Brasil, né? Nossa realidade aqui é que as elites concentram poder econômico, poder social, e o povo, grande parte do povo, vive de migalhas. Essa é a realidade, é a realidade econômica do nosso país. É o que nós temos aqui, é o capitalismo de compadrio, que vigora desde a redemocratização. É só lembrar aí como era a era Sarney, a economia da era Sarney, né? Inflação batendo aí, nem lembro os valores, né? Mas quem lembra aí da época, né? Saía de manhã aí com o valor para pagar o ônibus, à tarde o valor tinha sido reajustado. No mercado, né? Então, Nas gôndolas ia mudando tudo também, né? Exatamente. Você correndo para... E a gente tem que lembrar aqui que imposto, o aumento do imposto é a inflação. E é uma inflação que incide sobre os mais pobres, isso que é o mais triste, né? Então, no final, no âmbito da esquerda, é o Estado, o partido, ele ganha uma dimensão de transcendência, ele se coloca no lugar de Deus, ele acaba exercendo um controle sobre as várias esferas da sociedade. É o que a gente tem hoje, por exemplo. A gente pode pensar no debate aqui sobre educação doméstica, né? O chamado homeschooling, né? No passado, década de 70, 80, os pais eram convidados a participar nas escolas das reuniões para decidir, por exemplo, o currículo, o que seria ensinado à escola. Isso na época do governo militar, né? Grande ironia aqui, né? Hoje, os pais são alijados do debate da educação doméstica. Tudo é o Estado. E aí, a própria educação doméstica, que seria o direito natural, né, os pais ensinarem os seus filhos, é criminalizada pela esquerda. Por quê? Porque na esquerda, os filhos não pertencem aos pais. Isso é um ponto muito importante. Já que para a esquerda o partido, o Estado, assume o lugar de Deus, né, tem um status de divindade, os filhos pertencem ao Estado. Do outro lado, muito crente não sabe definir o que é direita. Atrela a direita a uma personalidade. Mas a direita preconiza a liberdade. A direita preconiza o Estado mínimo. Para a direita, o indivíduo ganha mais destaque. O indivíduo é protegido. E o Estado, para a direita, é colocado lado a lado com outras instituições. O Estado, para a direita, é colocado no mesmo nível, por exemplo, que a economia, que a escola, que a própria igreja. Para a esquerda, o Estado está acima da igreja. A igreja pode ser colocada debaixo do controle do Estado, como no modelo chinês. No modelo chinês, ou a igreja vira uma ONG, ou é marginalizada. A igreja tem que se reunir em casas, né? E parece que esse modelo chinês de organização da sociedade vai ganhando espaço no Ocidente, sobretudo na última década, né? Mas, para a direita, valoriza-se as várias esferas de igualdade. E para nós cristãos, mais do que o indivíduo, é Deus que está acima das várias esferas da sociedade. Deus comanda, o Deus Criador comanda essas várias esferas da sociedade. E uma esfera só tem preeminência sobre a outra, para a visão de sociedade da direita, quando há um conflito entre fracos e fortes, e aí o Estado pode ser chamado a intervir ao lado do fraco. Mas o Estado, ele é mais limitado no campo da direita. Então, me parece, Tainá, que muitas vezes nós cristãos não temos um entendimento muito claro do que vem a ser esquerda e direita. Aí a gente fica na briga de personalidades. Eu gosto mais de fulano, eu gosto mais de Beltrano. Fulano me beneficiou. Não, o Beltrano me beneficiou mais. Mas por trás das personalidades, há toda uma carga de visões de mundo que são antagônicas. E aqui, Tainá, tem mais um ponto. Pode assim, muitos pastores não têm percebido esse ponto. Nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, mas isso se tornou mais acentuado nesses últimos 3 anos da pandemia, a esquerda se radicalizou. A direita, ou o que se convencionou chamar de direita, né, o conservadorismo,
permanece com as suas pautas como eram há 20, 30, 40 anos. Estado mínimo, mais liberdades individuais, mais espaço para o indivíduo poder ter o seu comércio, poder produzir sem o peso de impostos, sem o peso de leis excessivas. Mas a esquerda radicalizou. Basta ver, por exemplo, que o debate hoje entre esquerda e direita não é economia. No passado, o debate entre esquerda e direita era a questão dos impostos e a destinação dos impostos. Então, muito do debate entre esquerda e direita estava ligado, por exemplo, à centro-esquerda. Para evitar a revolução, a centro-esquerda entendeu que poderia aumentar o valor dos impostos para distribuir impostos, para criar programas de bolsas assistenciais para os mais pobres, para tentar inserir os mais pobres da sociedade e evitar a revolução. E a centro-esquerda era inimiga da extrema-esquerda. Hoje não há mais distinção entre centro-esquerda e extrema-esquerda. As distinções acabaram. As pautas são muito similares. Por quê? Porque na última década, sobretudo nos últimos anos, principalmente nessa temporada de pandemia, nesses 3 últimos anos, as pautas de esquerda foram radicalizadas e massificadas, ligadas a gênero, a aborto, ao tamanho do Estado. Nós agora esbarramos no Estado e em leis draconianas o tempo todo. Então, me parece que muitos colegas pastores não percebem que nós não estamos lidando mais com a centro-esquerda, que era democrática, que reconhecia, por exemplo, a alternância de poder, que não via a direita como inimiga a ser exterminada. E esses meus colegas pastores, eles tentam, vamos tomar cuidado com a polarização política, etc. A polarização política é ruim. Gente, sempre houve polarização política. Basta estudar sobre a política no século XX. Em maior ou menor grau, a polarização sempre esteve presente. Mas o que se tem agora é uma escalada de virulência por parte da esquerda, inclusive com a linguagem da esquerda, de extermínio, de silêncio, de ameaça de morte. Então, me parece que alguns pastores não conseguem perceber que há uma radicalização da esquerda nos últimos anos, e essa radicalização, me parece, veio para ficar. Há uma luta para tomar, ocupar os espaços, e não só no campo político, no campo da mídia e no campo religioso. Por exemplo, a Gazeta do Povo publicou a matéria hoje de manhã, muito relevante, mostrando como organizações estrangeiras têm derramado muito dinheiro no Brasil para ajudar organizações ditas religiosas de esquerda a se infiltrar nas igrejas cristãs e, de baixo para cima, começando, por exemplo, escolas dominicais, etc. e tal, começar a trazer as pautas da esquerda, como aborto, entre outras, pautas de gênero, por exemplo, para dentro das igrejas evangélicas. Semana passada, um jornal de esquerda constrangeu um colega presbiteriano, um colega da IPB, com uma reportagem. O pastor da IPB acabou descobrindo que um rapaz, um professor de escola bíblica dominical, usava seu espaço para disseminar pautas esquerdistas. E esse pastor chamou esse professor e conversou com ele dizendo, olha, à luz dos nossos símbolos de fé, tal posições são incompatíveis. E esse rapaz correu para a mídia e expôs o pastor, expôs a igreja, atacando a igreja, inclusive, dizendo que ele estava sendo perseguido da igreja, quando, na verdade, a igreja é guiada por símbolos de fé, pela confissão, pelos catecismos. Mas esse rapaz entrou na igreja e começou a usar o seu espaço para disseminar suas pautas, que são religiosas no final. Ele crê que o Estado é Deus, ele crê que o partido é Deus, o partido está no lugar de Deus, Então, nós estamos lidando com uma situação muito complicada hoje, e me parece que alguns pastores estão querendo contemporaneizar, por causa do ambiente polarizado,
mas não conseguem perceber que a esquerda radicalizou e ela está trabalhando pesado para tornar as igrejas ou ONGs, ou pior, marginalizar as igrejas. E aqui, Tainá, eu termino essa pergunta, né? Eu tive algumas semanas atrás, num congresso da Editora Fiel, eu comecei a perguntar para vários colegas ali, vocês estão tendo dificuldade com cartórios? As igrejas de vocês? Vocês estão experimentando nas suas igrejas problemas com bancos? E a resposta praticamente geral é que eles estão experimentando já problemas com cartório e banco, o que não deixa de ser um tipo de perseguição branca, onde as igrejas começam a ser, por assim dizer, empurradas para as cordas, na medida que elas não têm como reconhecer ata, e sem ata reconhecida de nova diretoria que tomou posse, elas não têm como mexer em contas bancárias e começam a experimentar limitações para pagar as prebendas para os obreiros, para pagar as contas da igreja de água, luz, etc. e tal. Não deixa de ser uma perseguição branca e que pode aumentar e causar embaraços para igrejas. E eu estou falando aqui de igrejas sérias, históricas, inclusive pentecostais com 100 anos de história no Brasil. Essas igrejas já passando dificuldades legais nesses campos. Então, me parece que nós, pastores, precisamos acordar que o embate é ideológico e é religioso, porque os esquerdistas veem as suas pautas com fervor religioso, e elas veem o cristianismo histórico como inimigo a ser batido. Ou transforma-se o cristianismo, perverte-se o cristianismo, ou marginaliza-se o cristianismo. Esses são os dois alvos da cabeça de esquerdistas. E nós precisamos entender a seriedade do momento que nós estamos passando na atual conjuntura. Então, eu recomendo, inclusive, para quem nos assiste, vai lá na Gazeta, está em destaque na Gazeta, na capa da Gazeta, uma matéria mostrando como organizações religiosas, ditas religiosas, estão recebendo muito dinheiro do exterior para subverter o cristianismo, para perverter o cristianismo histórico aqui no Brasil. Olha só, gente, pastor, assim, até a gente gera uma tensão, né, e um despertar muito grande para todos nós. O tempo já está bem curtinho, mas eu queria então, para a gente fechar com essa pergunta, e eu recebi uma outra pergunta aqui, muito boa, mas eu não sei, eu vou fazer as duas e aí a gente vê o que o senhor prefere, porque uma é, por que aqui, foi do pastor Nilson Júnior, ele colocou assim, por que muitos jovens, mesmo os cristãos, ainda possuem uma simpatia pela esquerda? E a outra pergunta que eu acho que, não sei se consegue encaixar, é como que os cristãos, né, devem se portar nesse momento eleitoral? E eu acho que, não sei se a gente consegue juntar as duas para a gente fechar. E quanto tempo eu tenho? Ai, nós estamos com, deixa eu ver, 5 minutos? Ai, acho que 5 minutos. Ok, vou correr. E eu quero pegar uma última pergunta que você me fez, que eu achei muito legal. Vou pegar só a parte da última pergunta que você me fez sobre a queda do Muro de Berlim. Ai, tá? sim, então, claro. Pastor Nilson fez a pergunta, Júnior. não é isso? Uhum. Nilson Júnior. A pergunta do pastor Nilson é muito boa e me parece, para aqueles que nos acompanham aqui no Tudo Mais, que nós, pastores, nossas igrejas, temos errado ao não catequizarmos de forma séria aqueles que estão chegando para nossas comunidades. Nós continuamos ensinando um evangelho minimalista. Deus é santo, Deus ama pecadores, somos pecadores, se cremos em Jesus estamos salvos, uma vez salvos, salvo para sempre. Só isso. E irmãos, irmãs, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é um livro espetacular. Eu amo o texto sagrado, porque o texto sagrado nos ensina muito mais do que isso. E nós precisamos nutrir os nossos juniores, os nossos adolescentes, os nossos jovens, com esse manancial maravilhoso que é a Sagrada Escritura. A Bíblia tem muito a falar, não só sobre a nossa fé, nossa devoção, o grande Deus que nós adoramos e amamos, mas também como esse Deus nos orienta no campo da política, no campo da economia, no campo da arte, no campo da estética, no campo da música. Eu creio que se nós fizermos isso, começando pelo grande Deus que nós servimos, o Deus uno e trino,
Criador e Redentor, nós vamos levar nossos adolescentes e jovens se apaixonarem de tal forma por esse Deus, que eles vão estar no meio da Babilônia e não vão se deixar seduzir pela Babilônia. Se sua igreja não tem um catecismo, eu recomendo que você, pastor, presbítero, diácono que nos acompanha aqui, considere meditar no Catecismo Menor de Westminster, no Catecismo de Heidelberg. Só pela leitura desses catecismos você vai notar a riqueza do cristianismo. Esse é um ponto aí em relação à pergunta do pastor Nilson. O que eu tenho notado, pastor Nilson e irmãos e irmãs que nos acompanham, é que, por causa dessa mensagem minimalista, os nossos jovens se tornam presas fáceis nas universidades. Infelizmente. Tá? A outra pergunta aí é quanto a como escolher modelos políticos. Irmãos, irmãs, com a Bíblia aberta. Como nós vamos votar em partidos pró-aborto, pró-ideologia de gênero, que colocam o Estado acima de Deus, exigindo a lealdade que só Deus requer? Como é que a gente vai votar em partidos dessa natureza? Partidos que suprimem nossas liberdades mais básicas, que estão agindo nesse momento para suprimir nossas liberdades mais básicas. Então, é uma questão de formação. Não é uma questão de votar em personalidades. Personalidades vêm e vão. Os nomes vêm e vão, mas as ideologias ficam. Então, como nós, em sã consciência, podemos apoiar ideologias da morte, que promovem morte? A esquerda ateísta matou 100 milhões de pessoas no século XX. Como a gente pode, em sã consciência, apoiar essas ideologias? Católicos agiram para derrubar a esquerda na Polônia. Reformados agiram para derrubar a esquerda na Hungria e na Romênia. Na Alemanha, luteranos agiram para derrubar a esquerda no final do século XX. Como a gente pode, agora, apoiar a esquerda? E, por fim, foi feita uma pergunta muito legal pela Tainá, e eu vou correr aqui, eu vou pegar só a segunda parte da pergunta, tá, Tainá? O que a gente pode aprender com a queda do Muro de Berlim? Essa é uma história maravilhosa, que a gente pouco sabe, tá, gente? Recentemente eu estive em Leipzig, guiando um grupo ali pelaquela cidade, no âmbito aí de uma viagem pela reforma ali, né? E eu levei o grupo para visitar a igreja de São Nicolau. Essa igreja é uma igreja luterana. Em 1982, 83, mais ou menos, o pastor dessa igreja estava em crise, porque os melhores membros da igreja estavam correndo para o Ocidente, fugindo do comunismo. E numa reunião de oração, ele coloca esse problema para os membros da igreja e, lendo a Bíblia, um salmo, eles vão ser confortados, porque o salmo lembra que Deus é pelos do Oriente também. Lembra que a Alemanha oriental, a Alemanha comunista era chamada de Alemanha Oriental. Eles se sentem muito em paz com isso e resolvem começar uma reunião de oração. Tainá, ouvintes, em 1988, um ano antes do Muro de Berlim cair, 80 mil pessoas se reuniam ao redor da igreja de São Nicolau para orar toda segunda-feira. 80 mil pessoas orando. O regime comunista alemão estava morrendo de medo de ter uma rebelião violenta. Então eles colocavam snipers acima dos prédios, a Stasi estava ao redor ali para conter a multidão no caso de uma rebelião. Aí sabe o que as pessoas faziam para mostrar para os serviços de segurança comunistas que eles não queriam violência? Eles levavam cartazes, bem-aventurados os pacificadores, não a violência. Outros seguravam velas. Para quê? Porque quem segura a vela não tem como pegar uma pedra para atacar o serviço de segurança. Em resumo, essas reuniões de oração se tornaram tão impactantes na Alemanha Oriental que a Alemanha Oriental não tinha mais como fazer. Eles não tinham como mais impedir os seus cidadãos de passar para a Alemanha Ocidental. E aí, numa audiência jornalística, um secretário do partido está ali oferecendo algumas pistas ali do que a Alemanha Oriental está tentando fazer para conter a força daquelas reuniões de oração. Um jornalista italiano faz uma pergunta aleatória para ele. Ok, quando os alemães orientais vão poder voltar a ir para a Alemanha Ocidental para passear lá? E o secretário do partido fica embananado, ele não sabe como fazer, ele está cheio de folha ali.
ele não está perdido. Ele diz, eu não sei, hoje, e aquilo está sendo transmitido ao vivo. Os alemães orientais correram para o muro, começaram a pedir para passar para a Alemanha Ocidental. Um tenente das forças de segurança não tinha informação nenhuma, ele não tinha nenhuma orientação, já era mais de meia-noite quando aquilo estava acontecendo. Ele diz, olha, tudo bem, deixa eles passar, levanta aí a cancela. E os alemães orientais passaram para o Ocidente, os alemães ocidentais passaram para o Oriente, trouxeram marreta, começaram a derrubar o muro, assim caiu o comunismo na Alemanha Oriental. Por causa das orações de homens e mulheres, de 80 mil pessoas em Leipzig. Quem vai, então, em São Nicolau vai ver cartazes ali, outdoors, que tem as fotos de cima, aquelas multidões ao redor da igreja, orando e pedindo libertação para Deus. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, a grande lição aqui da queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, um momento histórico, né, um ano miraculoso, é que nós cristãos devemos orar por paz, por liberdade, por prosperidade para a nossa nação. Devemos participar dos debates, sim, mas nunca apelando para a violência, nunca apelando para a rebelião pura e simples, mas orando para que Deus intervenha e dando testemunho da nossa fé na arena pública também. Amém. Gente, que história. E assim, eu convido, eu não sei, eu gostaria muito que o senhor deixasse seus canais de comunicação, contatos, para que as pessoas que queiram se aprofundar ainda mais, conhecer, né, e ter leituras também, né, tem livros específicos mesmo sobre o tema. Eu queria que deixasse os contatos, por favor, pastor. Obrigado, Tainá. Vocês podem me encontrar no Instagram, no Facebook, no YouTube, Prof. Franklin Ferreira. Então, esses são meus contatos, são minhas 3 redes de contato. Tem o canal de Telegram também, Prof. Franklin Ferreira. Então, vocês podem me encontrar aí e me seguir nas redes sociais. Muito bom. Agradeço mais uma vez grandemente, né, a sua participação. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. E espero, né, ter uma segunda oportunidade também da gente trazer mais temas assim aqui também na IPP-TV. Eu que agradeço o convite, Tainá. Recebo o convite com muita alegria. Vamos marcar outras ocasiões. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Paulistana e agradeço também o contato e abençoe também o Tudo Mais, a esse programa que tem abençoado a tantos do Brasil. Amém. Obrigada, pastor. Fica com Deus, um forte abraço, hein? Deus abençoe. Amém. Um abraço para você também que participou hoje da nossa programação. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha te abençoado. Vi muitas mensagens aqui. E que continue, né, sendo uma bênção essa segunda-feira, esse início de semana. E você já sabe, você fica agora com Notícias do Bem aqui na IPP-TV. Aliás, agora, daqui uns minutinhos, vê que a equipe já está se organizando aqui na programação, mas antes tem Sala de Prosa. Então, que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.